Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje aprendendo com o passado. Vamos entender isso ainda estudando o livro de Paulo, tá? Aí em 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia aí, vamos lá em 1 Coríntios. Aprendendo com o passado. Queridos, nós devemos aprender muito com o passado mesmo. Porque é o passado que nos ensina, nos prepara, tá? 1 Coríntios aí, capítulo 10, tá bom? Vamos lá. Está escrito assim, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não vos façais, pois, idolatras, como algum deles, porquanto está escrito. Mas vamos ler mais. Tudo isso nós vamos aprender agora dentro da Bíblia. Mas primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje, por mais esse dia de vida, com vigor, com esperança, né, e aguardando a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida e pelo estudo das tuas santas palavras. Abra nosso coração, nossa mente, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para compreender cada palavra que o Senhor quer que nós saibamos. Muito obrigado pela tua paciência conosco. Nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, aprendendo com o passado. Então, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, que nós lemos: não façais, pois, idolatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ele estava falando aí da cidade de Corinto. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles que fazem, e caíram num só dia 23.000. Aqui Paulo está dizendo sobre o povo, né, lá no deserto, quando eles comiam, bebiam, né, e numa só vez caiu, todo esse povo caiu, né, de uma vez só, né, eles morreram, né, e ele fala: não pratiquem imoralidades como algum deles e fizeram, caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, ele diz, como alguns deles já fizeram e perceberam pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram, né, e foram destruídos pelos exterminadores. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja só, Paulo aqui deixa bem claro, né? Está falando aqui dos problemas do passado, o que aconteceu no passado. Com o passado nós vamos aprendendo, meu irmão. O passado nos ensina. Tudo que aconteceu no passado, Deus não quer que nós façamos agora no presente, que nós estamos. Tá? Aquele povo errou, aquele povo morreram, 23.000 ali, entendeu? Porque desobedeceram a Deus. Deus não quer que nós recebamos castigo nenhum, porque Ele nos ama. Foi o povo que escolheu isso daí. Não foi Deus que matou ninguém. Tá entendendo? Quais foram os erros do passado que nós devemos aprender? Eles se tornaram idolatras. Era povo idolatra da época. Lembra quando fizeram bezerro de ouro para adorar? Idolatras. Quando você está idolatrando uma coisa, você está idolatrando Satanás. Porque é só Deus que você tem que idolatrar. Então eles se tornaram idolatras. Qual foi o outro pecado do passado para nós aprender? Eles comeram, beberam
e se prostituíram, como está aqui escrito na Bíblia. Paulo fala isso no livro de Coríntios, para o povo de Coríntios. Tá? Paulo fala, não pratiqueis tais coisas como eles fizeram. Não fiquem murmurando como eles faziam. Meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, Deus odeia quem murmura, quem reclama. Deus odeia. Tá? As pessoas que murmuram, e eles murmuravam como faziam. Deus odeia os que murmuram. Todos que faziam isso morreram. Tá? Morreram. Lá no deserto. Deus quer nos ensinar como a história do passado. Por que ele quer nos ensinar? Porque é com a história do passado que nós aprendemos os nossos erros. Nós vimos já que o povo errou. Tá? Porque a história costuma se repetir. Então Deus quer nos ensinar com a história do passado, porque a história costuma se repetir, tá? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, Paulo faz a alusão da história do povo de Deus no deserto. As referências, né, que tinha ali era da nuvem ao mar, né, que traz a memória, né, a direção e presença e proteção. A nuvem que cobria aquele povo de dia protegia eles do sol, né? Ainda tinha a rocha que dava água, que era Jesus. A Bíblia fala que era Jesus a rocha, que seguia eles onde eles estivessem. Estava lá a rocha para dar água para eles. Você entende, meu irmão? Então era assim. Deus nos ensina na história do passado, tá? A referência da nuvem e ao mar, a travessia do mar ali, quando eles atravessaram o mar Vermelho ali, quando eles passaram, ali simbolizava o batismo, né? Eles passando por meio das águas, né? Recebendo o Espírito Santo, tá? Então, traz na memória da direção da presença de proteção divina. Por sua vez, os alimentos e a bebida representam a provisão feita por Deus. Deus dava o maná, Deus derramava o maná, eles não ficavam sem comer, tinha água, não ficava sem água, a rocha, que era Jesus, acompanhava eles de dia e de noite, tinha coluna de fogo, que esquentava eles no deserto e clareava o arraial todinho deles, né, os acampamentos. Ali a coluna de fogo, representando o Espírito Santo. Meu querido irmão, eles tinham tudo, mas mesmo assim cometeram erros. E é com esses erros que Deus está nos ensinando hoje, para não cometer também, tá? Eles idolatraram outro Deus, tá? Muito bem, né? A proteção divina, por sua vez, dos alimentos que representavam provisão, feita por Deus. O apóstolo descreve aqui a experiência de Israel na nuvem e no mar, como batismo, né, comprovável, né? O batismo cristão. Ali era um batismo comprovado, né? Eles atravessando o mar ali, né? Todos eles foram batizados ali, naquela travessia do mar. Tá bom? Do mesmo modo, né? Ao mencionar os alimentos, as bebidas, Paulo fala, eles faz a ilusão, Paulo aqui, a ceia do Senhor, que dava para eles o maná, né? É só ver aí capítulo 10, versículo 1 a 5. Capítulo 10, versículo 1 a 5, nós já lemos isso daqui, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tá vendo aqui? Representando o batismo, né? Veja aqui que todos foram batizados na nuvem, no mar e na travessia. Todos eles comeram dos alimentos espiritual, que era o maná, e beberam também da água que saía da rocha, que era Jesus Cristo, que nunca abandonou eles. Tá?
E até hoje, o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo, Malaquias 3,6. Então, Deus também nunca nos abandonou. Você não é órfão. Você tem pai. Viu? Você não está abandonado aqui, não. Por mais que aconteçam as coisas assim com você, comigo, com as nossas famílias, mas você não está abandonado. Tá? Então, meus amados, eram os milagres após milagres ali que acontecia. E mesmo assim eles caíram na idolatria. Não era somente o maná, o único milagre. A nuvem durante o dia era um milagre. A coluna de fogo à noite era um milagre. A água que saía da rocha era um milagre. Né? Meus amados, a rocha ali era Cristo, que eu não falei. Agora, onde eles iam e acampavam, lá estava aquela rocha, que era Cristo Jesus. Veja, nunca nos abandonou. Né? Jesus, ele nos acompanha hoje, meus irmãos também. Viu, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Né? Jesus é a água da vida para matar a sua sede física e espiritual. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Criador. Né? Paulo recordou a história, né, israelita, porque não queria que ela se repetisse, apesar de tanto privilégios, muitos desejavam coisas más. Paulo não queria que tudo isso se repetisse com eles, povo de Corinto, né? Como a idolatria, a imoralidade sexual que acontecia ali, não de admirar que Deus não se agradou da maioria deles e foram mortos. Sabe o que acontecia lá no passado? Isso aqui, ó. Idolatria, imoralidade sexual, né? E Deus não se agradou deles, e aí sabe o que aconteceu? Foram tudo para a morte, tá? Queridos, hoje Deus também se agrada de nós e não quer que nós passemos por isso. E hoje Deus também não se agrada da glonotoria, do golosismo, do comer e do beber, fazer do seu estômago um Deus. Deus também não se agrada disso, tá? Então, assim como não era no passado, também Deus não se agrada hoje no presente, tá? Você não comer ou beber aquilo que você gosta, é sim que Jesus gosta. Você pode comer, sim, daquilo que você gosta, daquilo que você gosta. Meu irmão, nem tudo que a gente gosta, Deus gosta. Nós temos que seguir o padrão da Bíblia, tá? Fazer o seu estômago de um Deus é um pecado terrível. Você não come ou bebe aquilo que você gosta, e sim o que Jesus gosta, tá? Isso, né, agrada a Deus, meu irmão. Né? Pergunte a Jesus o que queres que eu coma, o que queres que eu faça. Pergunte sempre a ele, converse com ele, meu irmão. Entendeu? E faça como queres, como o Senhor quer que eu faça, meu Senhor Jesus. Quais são os alimentos que devo comer? Me ensina, me ajuda. Pode ter certeza, meu irmão, que está tudo na Bíblia. Levítico capítulo 11, 17, está lá o que você deve comer e o que não deve comer. Tá? Deus quer uma vida santa. Porque ele falou, sede santo, porque eu sou santo também. Tá? Então, a vontade minha, às vezes não é a vontade de Jesus, meu irmão. Tá? É fácil apontar Israel e dizer que cometeram pecados graves. É fácil nós falar isso. E hoje, você como é que está? Como que eu estou? Falar é fácil dos outros, né? Porque nós já sabemos a história do passado. E hoje? Né? Nós cristãos estamos sujeitos aos mesmos erros da história passada.
costume, né, de se repetir. A história se repete, meu irmão. A história do passado se repete hoje, no presente. Tá? Mesmo tendo grande privilégio de comer ou de conhecer a história de Cristo, não de comer, mesmo tendo o privilégio de conhecer a história, né, de Jesus Cristo, isso fica claro na advertência feita, né? Por isso que Deus disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Tá? Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 11 e 12. Paulo disse, né? Veja que temos que aprender com o pecado deles, para não cometer os mesmos pecados. Nós temos que aprender com o passado, para não cometer os mesmos erros, tá? Você pode dizer: João, irmão João, qual é a carne, né, com o sangue que Deus proíbe? Meu irmão, todas as carnes com sangue. Está na Bíblia, viu? Toda carne comprada no açougue é carne com sangue, cujo animal não foi morto de acordo com a Bíblia. Não deixaram escorrer todo o sangue. Quando você corta uma carne, você vê que tem sangue. E ali, meu irmão, isso é comer carne sacrificada, sabia? Aos ídolos. Porque Satanás quer que o povo de Deus coma carne proibida por Deus, com gordura. Queridos, você não vai num açougue judeu comprar uma carne, porque lá eles compram carne de coxa. Carne sem gordura e carne sem sangue, tá? E sem gordura. Porém, as pessoas não sabem disso. Comem de forma inconscientemente. Mas lembre-se que Satanás se agrada disso. Que você desobedeça a Deus. Você pode dizer: a carne que eu como é bem passada. É bem passada. Tá? Carne que eu como é bem passada. E sangue, eu digo para você que é sangue bem passado. Viu? Não vem tampar o sol com a peneira que não vai dar certo. Você está comendo uma carne de sangue bem passada. Com sangue, bem passado. Meu querido irmão, o que Deus quer mesmo é que você deixe os animais em paz, como era no Jardim do Éden. E como vai ser na Nova Terra. Na Nova Terra não tem negócio de comer animal mais, comer carne. Mas se você quer comer carne, não tem problema, coma o que Deus falou em Levítico capítulo 11 e 17. E deixe sangue de fora e a gordura de fora. Você quer comer carne? Não tem problema. Coma carne de coxa. Carne sem sangue, sem gordura. Que nem os judeus comem. Tá? Nem todos, mas a maioria come. Aquele que pensa estar em pé, meu irmão, veja que não caia, viu? Tá? Através do Espírito Santo, você vencerá as tentações humanas que Deus, né? Que Deus deu não ao homem. Tá? Olha, eu vou repetir, através do Espírito Santo, você vencerá as tentações humanas que Deus te deu, não o homem. Foi Deus que te deu todas as explicações na Bíblia, não o homem. Tá bom? É difícil, né? Um estudo pesado, difícil, porque nós criamos assim, mas é aquela tal história, né? Não é porque nós criamos assim que vamos viver assim e morrer assim, meu irmão. Tem pessoas que falam: eu sou assim, eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim. Não, elas podem mudar, viu? Pode mudar. Próximo estudo. Advertência contra a idolatria.
Vamos ver isso ainda no livro de Coríntios com Paulo, tá bem? Que Deus fique com vocês, um abraço muito grande. Dá um like, dá um joinha e compartilha no canal. Se inscreve aí e vamos junto nessa caminhada aí, esperando Jesus voltar e se preparando espiritualmente, né, para receber Jesus Cristo. Lembre-se que nós vamos ler o próximo estudo e Deus abomina e fala: quem come carne com sangue não entra no reino de Deus. Vamos ver isso no próximo estudo, tá bom? Advertência contra a idolatria. Tá certo? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você. E até amanhã. Tchau, pessoal.